Tela preta. Voz em off. Rio Grande do Sul, Passo Fundo. A cidade que em 1857 iniciou o povoamento que conhecemos hoje. Essa terra batizada por tropeiros por ser o local mais fácil para a passagem das tropas do Planalto para o litoral. Passo Fundo. A história de seus tropeiros conhecemos bem. Conhecemos sua história de desenvolvimento de destaque para o comércio de produtos, como erva mate, fumo e agricultura. Como puderam aprender a cultivar esse solo? Com quem aprenderam a cultivar a erva mate? Chegou a hora de conhecermos quem preparou esse solo antes dos tropeiros. Sobre tela preta, símbolo acima em branco, 2 traços verticais entre 2 círculos, o da direita com um furo no centro. Abaixo, losango quadriculado, à direita em vermelho, 2 flechas apontadas para a direita. Abaixo, título. Gakagatu. Terra, sem mal. Logo sobre tela preta. Flutuante. RJ Produções. Prefeitura de Passo Fundo. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Dia. Céu azul. Imagem aérea da cidade. Prédios e casas ao fundo, grandes estabelecimentos e avenidas. Tráfego flui. Câmera percorre pelo alto da cidade lentamente. Passa sob uma grande avenida. Grandes árvores entre os estabelecimentos. A câmera faz uma leve curva para a esquerda e se aproxima de um terreno, entre árvores, com casas simples de madeira. A câmera se aproxima e revela um pequeno rio ao lado direito das casas. A imagem se funde para outra do lado oposto do terreno de casas. Do outro lado do terreno, uma garagem de ônibus. Ao fundo, prédios residenciais e comerciais. No terreno, as casas de madeira estão ao redor de uma grande área livre. Sentado em uma poltrona, Talgolin, historiador e jornalista. O Rio Grande do Sul ele tem uma história arqueológica, portanto, com a presença humana. Ao fundo, prateleiras de livros. E os grupos Kaigang, principalmente os que fazem parte da grande família G. Ele é branco, meia-idade, tem cabelo raspado. De um tempo, antes do tempo presente, de 12 mil anos. Então, há 12 mil anos... Tem cavanhaque, os óculos e camiseta preta. Tem comprovação arqueológica e cultural também da presença humana no Rio Grande do Sul. Essa presença, ela teve vários desdobramentos culturais, tecnológicos, de conhecimento do trabalho, etc. Vai se definir, então, o que nós chamamos o G meridional, né? Do qual o Kaigang, o Xokleng e outras etnias, outros povos fazem parte, como parte desse G meridional nessa presença aqui no sul do Brasil. Mas a família G são povos do Planalto. Folheia livro com fotos e mapas. São povos das terras altas. Então, os habitats que eles escolheram na grande migração que foram fazendo de norte para o sul, né? Quanto mais para o norte, mais longa é a presença indígena, né? Porque a grande migração humana de formação de ocupação do território veio de norte para sul. Né? Então nós temos assim a presença Kaigang, né, dos seus antepassados há 12 mil anos no Rio Grande do Sul. Né? A cultura material demonstra isso. Né? Então, isso são 3 cristandades, ou melhor, são 6 cristandades. Né? Se a gente pegar um tempo do cristianismo e o tempo Kaigang, os Kaigangues têm uma presença como cultura, como povo, 6 vezes mais. Né?
E algumas características esse povo tem, né? Por ser o povo do Planalto, ele domesticou uma série de plantas, né? Cuidou de uma série de plantas, porque fez parte transformou essas plantas no seu modo de viver, né? Na sua alimentação. Então, entre diversas, que são mais de 60, nós temos duas que são muito características, que eles cuidaram, que são que é o pinhão, né, os pinhais, e a erva mate. A erva mate, ela é naturalmente, né, de uma flora da ocupação desses povos que ocuparam de Santa Maria até o sul do Mato Grosso, né? Então, se a gente pegar assim, por dentro do continente, né, o Planalto sul brasileiro, Planalto americano, é território Caigan, G. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa civilização, que nós podemos chamar, né, ela teve várias formas de ocupação do território, né, conforme as suas tecnologias, a sua forma de ocupação, e estabelecendo, né, elas, entre outras, antes mesmo da chegada do europeu, eles construíam aldeias e casas subterrâneas, que popularmente se chamam os buracos dos bugres. Gravura de aldeia, né? Com casa subterrânea. Eram casas assim, com uma tecnologia, com uma arquitetura fantástica para solucionar a sobrevivência e o modo de vida deles em função das intempéries da época. Falta de estrutura, né? De casa rústica subterrânea. Eles são antes das grandes florestas. Né? Eles fizeram parte do manejo deles, contribuiu principalmente da araucária para a ampliação das grandes florestas. Né? Então essa ocupação que eles estabeleceram, e mais tarde chegou uma outra cultura, mas se colocando mais no Planalto, nos vales, que são Tupi-Guarani, né? Fundamentalmente mais para o litoral, os tupiniquins, os tupi-guarani, mais dentro do que é o Rio Grande do Sul, principalmente aqui no norte do Rio Grande do Sul, basicamente os guaranis que chegaram aí entre 2.000 a 3.000 anos, né? O grande êxodo que veio pela grande calha dos rios por dentro do continente, porque eles são povos navegadores, né? São guerreiros navegadores e são indivíduos da agricultura. Então eles precisam, né, precisavam e precisam das terras férteis dos vales, ao contrário dos Gs, né, que se dedicavam à pesca, à caça, lavoura também, domesticavam plantas, etc., mas não eram basicamente povos agricultores. Mas qual é o primeiro fenômeno importante para o destino da sociedade que iria se formar? Né? A vida dos bandeirantes, como viam homens, vai ocorrer a miscigenação com indígenas Gs e com indígenas guaranis e também pampianas, Guarani, Charrua, etc. Né? Mas aqui, na metade norte do Rio Grande do Sul, vai surgir um primeiro tipo, que era um tipo diferente. Esse tipo foi o caboclo. Então, o primeiro gentílico miscigenado, que nós podemos dizer o primeiro rio-grandense e o primeiro brasileiro na região, é o caboclo, que tem o ventre indígena das mulheres, né, Gs, caigangues, xoclengues e guaranis, né, nessa região. Então, esse é o primeiro grande fenômeno que vai ocorrer. Né? Quando surge o Brasil, é que a tragédia brasileira e indígena começa, né, e americana, de uma forma, porque o indígena deixa de ser visto como um ser que poderia ser uma mercadoria ou uma mão de obra fácil para produzir mercadorias para as sociedades coloniais. Né? Quando se chega no Império,
né, a disputa pela terra, a remoção e o extermínio, né, coisa que já existiu no período colonial, só que no Império isso se assentou e depois na República mais ainda, né. Então a colonização, então, num primeiro momento, se colocou extrativismo, se usou aquilo que os índios tinham e, fundamentalmente, se trouxe formas de ganhar dinheiro, de produção, né, que existia, por exemplo, se usou as estâncias indígenas, né, ocupação, e se fizeram donos, e aquelas matrizes de criação de gado, as estâncias, os indígenas começaram em 1620, né, na década de 1620, no Rio Grande do Sul vai surgir vacarias, estância e tal, isso vai ser a grande economia do Rio Grande do Sul até a República, né? Contribuição de quem? Dos indígenas. Só que no século XIX há uma barbárie. Essa barbárie da ocupação, da territorialidade, dos meios de vida dos indígenas, ele vai ser substituído pelo sistema de implantação que é a gênese também do capitalismo, que é a colonização, né, que é o surgimento dos pioneiros. Só que esses pioneiros europeus, eles vieram, né, vamos tratar só do Rio Grande do Sul, para um outro módulo rural. Esse módulo rural não era mais a sesmaria de campo, né, que os primeiros cotistas receberam sesmaria de campo, né, 13 mil hectares, o módulo rural. Depois, no século XVIII, quando chegam os açorianos, eles vão receber um módulo rural que se chama Data. A Data tinha aí em torno de 270 hectares, né, uma média propriedade, né? E a Data já era mais voltada à agricultura para formar mercado interno do que criação de gado, né? Latifúndio e também uma forma já de diminuir a dependência da mão de obra escrava. No século XIX, quando vem a grande imigração europeia, ela vem para produzir mercadorias para o mercado interno, formar um mercado interno e exportar, obviamente, aquilo que era possível, mas o objetivo era isso, né? Então, essas colônias, elas vêm para um módulo rural em torno de 24, 25 hectares por família, né? Planejados, etc., né? Então essas colônias são levas de indivíduos que vieram, de famílias, as famílias com muita dificuldade para a unificação dos países na Europa, Itália, Alemanha. Então, muitas famílias tiveram a impossibilidade de viver da forma que viviam, principalmente no campo e etc. Só que para trazer essas milhares de pessoas para o Rio Grande do Sul, eles tinham que ser convencidos lá. Então, sobre eles ocorreu um projeto muito grande de convencimento, através das igrejas, através dos mediadores, né? Os procuradores que negociavam os imigrantes para trazer, né, principalmente na Alemanha, praticamente em toda a Europa, nos pequenos condados, ducados, etc., né. A Alemanha a Alemanha ainda está em fase de unificação, né? Então ela era multi-república, multi-ducados, condados, etc. Bom, esses caras tiveram que ser convencidos. Além de anunciarem um território espetacular, né, eles vinham para uma missão civilizatória. Então eles foram convencidos que eles eram a civilização trazida para a barbárie, né?
e a barbárie aqui era representada pelos indígenas. Então, os indígenas foram desprovidos da sua história, né, como ser de cultura, como seres que criaram uma série de coisas que os próprios colonizadores já vinham ocupando e os imigrantes começaram a conhecer e usar. Tipo os remédios da flora, tipo a forma de plantar, etc, etc, etc. Então, muita coisa. Então, esses imigrantes, eles vêm com esse convencimento de que eles eram a civilização, né, num grande trabalho, né, a serviço da civilização, mas a serviço das suas igrejas, né, e destinados a um território de selvagens, né. Curiosamente, esse discurso, essa perspectiva, essa noção, né, de que os povos indígenas eram indivíduos sem passado e capazes de futuro, né, que representavam a barbárie, até hoje nós temos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Principalmente no meio imigrante, os descendentes de imigrantes, eles continuaram com esse discurso. Só que isso se traduziu em quê? Dado uma série de elementos legais, né, das leis brasileiras, americanas e mundiais, né, eles não podem mais se expressarem como capitão do mato, né, como bugreiros, né, formando equipes de assassinos para faxinar a terra, para ocupar a terra. Então, isso se dá atualmente a partir da República, já na segunda metade do século XIX, no Segundo Império, isso já começava a se dar, na formação dos toldos, etc., a necessidade de faxinar e de manter essa visão que eram seres selvagens, que eram seres da natureza, então você poderia, né, faxinar isso, eliminar, mas fundamentalmente era tirado deles, né, através de uma série de impossibilidades deles construir o seu futuro, e a primeira delas foi a terra, né, usando as colônias militares, né, usando a colonização. E o mais grave, no meu modo de ver, que essa suplementação de seres que se consideravam uma vanguarda da civilização sobre um território selvagem, ele vai adquirir uma narrativa racista, né? Então, se hoje a gente... as pesquisas demonstram isso, mas isso a gente vê nos botecos, vê nos jornais, vê nos casos de polícia, vê em todos, né? Quer dizer, o racismo é movido, alimentado e reproduzido em que região? Basicamente na região imigrante, né? E só que ela é um racismo terrível, né? Como todos, mas esse como todos os racismos, mas esse é particular porque está numa disputa territorial, né? Está num jogo que uma grande parte, né, de cotistas que o Estado brasileiro trouxe da Europa, né, e receberam uma série de vantagens e se estabeleceram em grande parte em territórios indígenas, né? Então ainda existe, né, obviamente pelo minifúndio, poucas pessoas, o minifúndio no sistema capitalista é sem garantia da produção, etc., né, sem planificação da economia. Né? O minifúndio, para sobreviver, é algo muito difícil. Então, aquele sonho dos civilizadores se transformaram em frustração, né? Então, toda a culpa dessa frustração histórica, né, dos imigrantes é colocado sobre os índios, né? O espelho da neurose dele é o índio, né? Então,
no dia a dia, há uma impossibilidade de reconhecer o direito do outro, né? E não se tem sequer uma sensibilidade com o outro, né? Mesmo se sabendo que grande parte do Rio Grande do Sul descende de indígenas, né? Eles são os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Fizeram as mulheres indígenas, foi o ventre do sul brasileiro, como foi o ventre da América, né, para surgir os povos com as diferenças que tem. Então, foi sobre o ventre, foi no ventre indígena que o europeu, o asiático e o africano, né, construiu novas sociedades e construiu novos tipos humanos pela miscigenação. A câmera percorre uma rua de pedrinhas no terrenos com casas simples de madeira. Ao fundo, crianças correm e brincam. À direita, um muro, com símbolos em losango, vermelhos e pretos. À esquerda, roupas em um varal, em frente a uma casa de madeira simples. Tábuas e pedaços de madeira sobre o chão. Pessoas, em círculo, sentadas em cadeiras de praia, conversam. A câmera sobe, revelando o local visto por cima. As casas têm telhados de amianto. Grandes árvores ao redor do terreno. Ao centro do terreno, adultos e crianças caminham pela rua de pedrinhas. Alguns carros parados em frente às casas. Ao final do terreno, uma avenida. Sentado na varanda de uma das casas, Josimar Mariano, cacique da aldeia Gojur. Quando nós chegamos aqui, esse local aqui era... Ele é moreno, cabelo curto e preto. Cheio, muito lixo, né, jogado a céu aberto. Era esquecido, acho. Usa camiseta rosa. Também, acho não. Era esquecido totalmente pelo poder municipal, né? Então a gente resolveu se instalar aqui, cuidar da área e cuidar também na beira do rio, né? E a gente tirou umas 6 toneladas de lixo daqui, junto com a comunidade. Vista aérea. E foi aí que foi criado, daí se dando o nome, né, pra aldeia aí, que até hoje é... Aldeia ao lado do rio. Mais de 6 anos que a gente está no local. Então foi se dado o nome, né, pra aldeia, para a gente apresentar para os poderes públicos, que é nosso órgão que se diz protetor, né? FUNAI, tanto o Ministério Público quanto CESAI e Saúde Indígena, né? O nome foi dado Gojur, né? Que se diz rio nascente ou nascente de rio. E nós temos uma relação muito forte com a natureza, né? E é isso que nos chocou bastante de ter tanto lixo nesse local quando a gente chegou a primeira vez, né? Que a gente ficou sensibilizado Vista aérea. com toda a situação, de ver aquela situação, né? E ver muita gente aí dentro desses lixos que tinha aí e não fazer nada, né? Avenida ao lado da aldeia. E a gente mostrou aí para a sociedade daí como a gente pode viver bem organizado, onde tem um povo organizado, o local também pode ser organizado, né? Na nossa escola tem o professor bilíngue e tem os professores que dão português, inglês e outras matérias, né? Não tem só o professor caigangue, mas também tem os professores brancos. Lucimara Lima Siqueira, e dentro da professora. nossa aldeia aqui temos 5 professores. Ela tem pele morena. E nós temos 32 alunos matriculados do ensino infantil ao ensino fundamental. A gente sempre dá as nossas aulas sobre a nossa cultura, sobre as nossas falas, que nem eu falei, as nossas comidas, nossos remédios, para manter fortalecido essa nossa cultura, porque hoje a gente vê que os nossos pequenos que estão crescendo estão perdendo esse nosso costume, né? Então a gente, como professor bilíngue, a gente luta, a gente tem esse desafio a fazer e manter a nossa cultura com nossos pequenos aqui dentro da aldeia. Vista aérea da aldeia. Então, quando a gente cria uma aldeia, a gente já vem com essa expectativa de, será que eles vão botar escola? A primeira coisa é a escola, né? A educação para as crianças, né? Que toda mãe quer o seu filho na escola, né? Então a gente já vem com essa
esse pensamento, será que vai ter escola, vamos montar a aldeia? Então, foi aí que nós começamos, né, a construção das casas, mas primeiramente construir uma escola para botar nossas crianças a estudar, né? E assim foi construindo com a ajuda das pessoas da comunidade, a construção da escola. Não foi ajuda do Estado nem da Sétima CRE, mas foi tudo uma ajuda comunitária aqui da aldeia que nós construímos a escola. Parede de madeira com símbolos da aldeia. Como eu falei, né, nós construímos uma escola, então a gente não sabe, como é que eu posso dizer, a forma correta de ser construída uma escola. E daí, como foi interditada a nossa escola aqui, foi porque o teto estava caindo, tá quebrando a construção ali dos telhados e tudo, e por isso foi interditado. E até hoje está sendo muito difícil de fazer a reconstrução dela. Desenho de crianças indígenas no mudo. A diferença entre a escola dos brancos e do indígena é que a gente mantém muito a nossa cultura. Dentro a gente prepara os nossos pequenos a se defender do racismo, a manter a nossa cultura, a nossa comida, nossas danças, nossas rezas. Muro com símbolos. E também para preparar eles para poder sair lá na escola dos brancos, poder estudar do jeito que a gente ensinou eles aqui, já sabendo a se defender. Álvaro Azevedo Gonzaga, advogado indígena Guarani Kaiowá. Pós-doutoral em História, Identidade e Região, ele é branco. Remonta algumas questões que são importantes. Primeiro porque sou oriundo do direito e da filosofia. Minha formação é em direito e filosofia e toda a minha trajetória acadêmica foi na filosofia do direito. Ao fundo, estante com vários livros. Em um dado momento eu realizo esse estágio pós-doutoral em História, na linha de pesquisa História, Identidade e Regiões, e o meu objetivo foi qual? Debater a respeito dos direitos indígenas numa perspectiva histórica e desmontando aquilo que nós chamamos de mito. Mito no sentido alegórico do termo, não no sentido estrito, do grego, mite, que significa calar-se, que é de boca a ouvido e apenas algumas pessoas acessam. Mas mito no sentido de mentiras, mentiras repetidas que vão ganhando força, como, por exemplo, a terminologia índio e não indígena. Índio deriva em del, que significa sem alma, da origem a indigente. Indígena tem como oposto o alienígena, que é alheio à terra, e o indígena é natural da terra. Mitos como o mito do arco e flecha, que indígena possui muita terra, que indígena não gosta de trabalhar, que indígena foi o primeiro brasileiro da história do Brasil, quando, na verdade, até mesmo seus direitos existem dificuldades de reconhecimento. E aí trabalha uma dimensão decolonial, dialogando exatamente com a perspectiva de subalternidade. Os corpos indígenas são subalternizados. A partir disso, eu gostaria então aqui de falar a respeito do mito do arco e flecha e depois estabelecer um diálogo com a questão da subalternidade. O mito do arco e flecha dá conta do imagético que as pessoas constroem em torno daquele que é indígena. Indígena precisa necessariamente vista aérea da cidade, usar um cocar, precisa necessariamente pintar seu rosto, precisa necessariamente usar roupas que remetam à dimensão indígena. E isso não acontece com outros grupos. Claro, existem indumentárias que são características dos povos indígenas, mas isso não faz com que você será ou não indígena por utilizá-las. Veja, eu costumo usar como exemplo, assente nos cursos que ministro, exatamente uma dimensão de um diálogo que eu estabeleço com um professor português na Universidade de Coimbra, que vem ministrar cursos na minha turma de doutorado aqui no pós-graduação da PUC São Paulo. E aí eu faço a seguinte anedota, eu digo, veja, ele é um professor português e ele vem de avião, ele não vem de caravela. Ou seja, as pessoas se imobilizaram na dimensão de que os portugueses, os europeus, os não indígenas podem transitar de avião sem problema algum. Eles não precisam continuar na caravela. Os indígenas não. Os indígenas precisam continuar sendo aquilo que o imagético do não indígena constrói. E veja, a própria legislação, e aí nós precisamos falar a respeito disso, pois existe uma resolução conjunta CNJ-CNMP,
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução número 12, que dá conta agora que o RANI, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, não é mais um documento obrigatório para comprovação de ser ou não indígena. A autodeclaração com o reconhecimento, porque existe uma convenção, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que estabelece uma via de mão dupla. Essa via de mão dupla significa o quê? Não basta me declarar, eu devo também ser reconhecido. Mas note, não numa banca de heteroidentificação formada por não indígenas, por exemplo. Somente será declarado e conhecido aquele dentro da sua própria comunidade. A forma de reconhecimento de um indígena é um pouco diferente. Então, a gente precisa fazer esse destaque. Voltando à questão da dimensão da questão indígena e do mito do arco e flecha, outras formas de percepção, né? As pessoas, elas acreditam muito nessa ideia de só pode ser considerado indígena aquele que é aldeado, só pode ser considerado indígena aquele que não vive na cidade, e se ele estudar, ele deixa de ser indígena. Eu conto sempre esse episódio, num debate de vários intelectuais indígenas, eu saio desse debate e depois a gente vai para uma confraternização. E ali tinham os parentes indígenas, como nós nos chamamos, e os não indígenas. E um deles chegou para um colega nosso e falou assim, pô, você é índio, né? Ele não queria nem debater muito, falou, é isso, sou índio. Ele, bacana, cara, muito legal. Aí começou a conversa, ele falou, quando eu fiz meu doutorado, ele, tu é doutor? É. Pô, aí tu deixou de ser índio. Quer dizer, a dimensão, a lógica que a pessoa constrói é qual? Realmente da subalternidade. Então, um indígena não pode ser livre docente, não pode ter 3 pós-doutorados, não pode ter 2 faculdades, não pode ter mais de 20 livros publicados, não pode ser referenciado no Brasil e no exterior. Esse não, porque aí ele deixa de ser indígena. Indígena significa aquilo que o não indígena determina? Evidentemente que não. E exatamente essa dimensão começa a se traduzir nos corpos que são entendidos pela cosmopercepção indígena. Nós temos 305 línguas, 274 etnias, e quando nós vamos investigar a fundo isso, nós percebemos uma plurivocidade, né, uma pluralidade na perspectiva de mundo indígena. Mas poucas coisas unem os povos indígenas nesta unidade, uma delas é a terra. O território é um tema muito debatido ao longo da história. E o território indígena também é muito debatido. E exatamente por, na cosmopercepção de muitas etnias indígenas, entendermos que a terra é mãe, o território será mãe, cercar o território, reduzir o território, significa reduzir a sua própria origem, a sua própria história. Então, eu não faço aqui uma análise jurídica, naturalmente, uma análise histórica, antropológica e sociológica, para essa compreensão de terra. E veja, toda decisão, segundo a Convenção 69 da OIT, ela precisa ter uma consulta prévia e informada. Mas a consulta precisa acontecer, e muitas vezes ela não acontece. E se acontece, acontece com não indígenas. Ou os indígenas que participam são apenas uma parte que decide. Então, nós temos uma série de questões importantes que precisam ser compreendidas para eventualmente serem decolonializadas. A dimensão de decolonialidade significa trazer esses grupos vulneráveis a lume e entender de onde eles enunciam. O termo, né, lugar de fala, locus de enunciação e subalternidade, vai nascer na década de 80. Na década de 80, com textos da Guaiatri Spivak e os estudos, né, de Walter Miolo, de Aníbal Quijano, que vão trazer para falar sobre a subalternidade latino-americana. E aí vamos entender de onde se enuncia, o tal do locus de enunciação. Quando você entende de onde se enuncia, você entende o lugar que você enuncia. E por entender o lugar que se enuncia, nasce a dimensão do lugar de fala. Então, qual que é o lugar de fala indígena? O lugar de fala indígena hoje na sociedade brasileira muitas vezes é subalternizada.
Exatamente por isso, uma das formas de reagir é estudar. Não existe ato mais revolucionário do que estudar. Por quê? Porque você consegue dar forma, muitas vezes, a pretensões que não conseguem ser externadas de maneira científica, mas podem ser externadas de forma científica se organizadas pela antropologia, pela história, em especial se for na voz de um indígena. Então, eu penso que isso é algo muito relevante, muito importante, quando nós falamos da temática indígena. Um outro exemplo que eu trago, e aí eu acho interessante, existem algumas pessoas que querem determinar quem é indígena, mas bebe o refrigerante, né, à base de cola, lá, Coca-Cola, e usa calça jeans e acredita que é norte-americano, mas não é. Aliás, é possível perceber que existem políticas anti-imigracionistas em determinados países de pessoas que acreditam que é o que existe de melhor. Sentado na porta da casa. É porque Etelvino Mariano, o artesão. índio ele não pode perder o costume, né? O interesse é obrigatório, né? Ele é moreno. O índio é cidadão, ele pode morar na cidade, pode morar Tem cabelo em qualquer curto lugar, e né? preto. Mas ele nunca pode deixar do costume. Fazer o artesanato, falar na idioma. Usa camiseta preta e calça É jeans. assim que a gente vive, né? Passando em geração por geração. Pássaro feito de palha, verde e amarelo. Representa um orgulho pra gente. Porque o artesanato é cultura pra gente, né? Porque hoje em dia tem índios que são índios e não fazem artesanato, né? Não mostra a cultura. E na minha cultura eu sou descendente de Guarani, né? Corujas e onças Aí, entalhados em madeira. Esses bichinhos aqui é tudo descendente de Guarani. Mas o índio é tudo igual, né? Pode ser amarelo, azul, vermelho, é tudo índio. Só que a linguagem é diferente, né? Porque a gente trabalha no emprego, a gente é muito explorado pelo branco, né? Então a gente depende do artesanato, a gente leva para fora para vender, Porto Alegre, lá para as missões, né? Então o emprego é muito difícil para a gente, né? Na firma, assim, então a gente vive com o artesanato. Para poder dar alimento para as crianças, né? Muitos dão valor, né? E uns não dão, só óleo, né? Daí a gente leva para fora bastante, longe para vender, né? Enfrentando dificuldade, né? Frio, às vezes dormindo num abrigo meio ruim, né? A gente passa poder sobreviver, né? Leva dias para voltar para casa. Casas de madeira à beira do rio. Bom, a gente sofre bastante preconceito, né? Voz em off. Tanto no município, tanto fora, aliás, todo o país, né? Josemar Mariano. Mas a gente aprendeu a passar por cima de tudo isso, né? De lembrar que a nossa cultura, a nossa tradição é maior que isso, né? É maior que qualquer preconceito que a sociedade, talvez, que não nos conhece, né, tem pela gente. Então, a gente agora sabe, né? Sabe relevar tudo e a gente luta sempre contra o preconceito e é mostrar a nossa cultura, a nossa tradição para que os povos, né, a sociedade reconheça Casas à beira do rio. mais sobre o nosso povo e começamos a se unir mais, né? Josemar. A nossa história antes de chegar em Passo Fundo, a gente já vem de uma retomada de Mato Castelhano, né? E aí que abriu o espaço para a gente construir uma comunidade aqui em Passo Fundo, no caso, né? Nós fomos os primeiros, né, a chegar em Passo Fundo e mostrar para a sociedade que o povo indígena pode ser organizado, né? Mostrar uma visão diferente para a sociedade de Passo Fundo, né? Tucano e onça. Entalhados em madeira Gostaria sobre que prateleira. a pessoa desse valor para o artesanato da gente, né? Porque isso aí Etelvino Mariano. é o único jeito da gente sobreviver, né? Então eu queria que o pessoal que estão nos ouvindo, olhando, né? Que ajude a comprar nossos artesanatos, né? A gente depende disso, né?
porque não tá fácil hoje em dia pra gente, né? Então a cultura que a gente sabe, a gente tem que fazer e não deixar de costume. E é assim que a gente tem que fazer. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que fazer isso, né? Mostrar que a gente é índio, né? Pega ao lado. Essa oncinha eu faço com a madeira chamada cortiça. Aqui tem. Só que tem que fazer ela verde, né? Ela tá seca, daí não dá para fazer. E as pinturas é natural, com ferro quente, né? Não tem nada de tinta. Artesanatos ao lado dele. É tudo isso, tudo a mesma coisa, mesmo trabalho com ferro quente, a gente queima com ferro quente. Esse aqui já é tinta, a gente faz com a tintura já. Pássaro verde e amarelo. Antigamente tinha tinta natural do mato, né? Agora não tem mais, porque foram destruindo tudo, né? A gente depende da tinta comprada. Larissa Gabriela Mariano, estudante. Eu imagino um futuro melhor, né? Com casas boas, melhorar a escola, porque... É morena, difícil, cabelo assim, comprido, liso e preto. Eu imagino um futuro bom, com parque, com as crianças. Usa vestido verde. Talgolim. Essa questão do conflito patrocinado pela colonização, principalmente na área imigrante, depende principalmente da nossa geração. Símbolos em muro. Para aproximar de uma forma afetiva, através da informação, através da história, para que as próximas gerações possam compreender aquilo que os seus antepassados não conseguiram compreender. Talgolim. Porque eram num período de conflito. Né? E é somente através do conhecimento, através de relações afetivas entre os diferentes, que a gente pode ter uma nação mais humanamente aceitável. Álvaro Azevedo. Valorizar a cultura brasileira significa não produzir também o racismo recreativo. Quando se fala, esse daí é um programa de índio, é um programa tupiniquim, o que é o programa de não indígena? O que é o programa do homem branco? Ficar trancado num aparelho celular, ampliando a sua ansiedade, tomando medicações que cortam os estímulos físicos e são chamadas de ansiolíticas. Será que esse é o bom programa? O bom programa é viver do futuro, que é a doença do contemporâneo, que se chama ansiedade, ou viver do passado, porque você não consegue expandir o seu presente, que é o que nós podemos chamar de depressão. A depressão, muitas vezes, é a tentativa de recuperar aquilo que não se viveu ou aquilo que se viveu e hoje não consegue mais se acessar. Entender o presente é uma forma de percepção de mundo indígena. E é exatamente isso que pode ser uma boa lição. Então, quando se fala um programa de índio, ou isso daqui é terra tupiniquim, entender que é um contrassenso, né? A nossa luta hoje decolonial é exatamente perceber um novo mundo e pensar, né, de maneira filosófica é isso, né? Eu penso que isso é algo importante. Tela escurece, letras brancas sobre tela preta. Cagatu. Em Kendang significa terra sem mal, a terra prometida aos povos originários, que dá nome para esse documentário. Símbolo de Cagatu, terra sem mal. Fédidos, documentário produzido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2025. Elenco: Talgolim, Álvaro Azevedo Gonzaga, Josimar Mariano, Lucimara Lima Siqueira, Etelvino Mariano, Larissa Gabriela Mariano. Equipe: produção, direção, pesquisa e roteiro, Rita Juliane Rodrigues Tatim. Assistente de direção, Josemar Mariano. Direção de imagem e arte, Murietrólio. Intérprete Kendang, Lucimar Lima. Roteiro, Erviton Júnior. Fotografia, Guilherme Escobar. Assistente, Larissa Mariano. Trilha original, Natalício Cabalheiro. Assistente de produção, Etelvino Mariano. Gravação, montagem e edição, Estúdio Flutuante. Masterização, Estúdio Dom Rodolfo.
Imagens aéreas, Luto Linhares. Design gráfico, Estúdio Flutuante. Locações, Aldeia Gorge de Ouro. Produção, RJ Produções Culturais e Estúdio Flutuante. Roteiro de audiodescrição, Marcos Borrelli. Consultor de audiodescrição, Daniel Massaneiro.